Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú, pessoal, e um grande dividendo que o Banco Itaú pode pagar para os investidores. Ele pode pagar aí um dividendo extraordinário para o ano de 2026. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de tratar desse mega dividendo que o Itaú pode pagar para vocês, eu ainda vou trazer aqui um fator do porquê que mesmo após a grande alta nas ações, ainda faz sentido investir em Itaú, pensando para médio e longo prazo, porque ele de fato é o banco mais precificado que a gente tem na bolsa, mas ele ainda está longe de ficar caro, e eu vou provar isso aqui para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe, eu não possuo as ações do Banco Itaú na minha carteira, mas eu confesso para vocês que é um dos bancos que eu fico de olho aqui para adentrar na carteira. O único bancão que eu tenho uma boa posição é o Banco do Brasil, que representa 58,68% da carteira. Mas uma coisa que eu falo para vocês, se for para eu colocar Itaú na carteira, eu vou fazer com que ele se torne a segunda maior posição, abaixo do Banco do Brasil. Porque tirando o Banco do Brasil, eu acho que ele é o que mais tem potencial de trazer rentabilidade dentre os outros dois bancos que temos, como Bradesco e Santander. Antes da gente falar, sobre múltiplos, perspectivas, esse dividendo extraordinário, precisamos analisar um pouco do Banco Itaú. E por que que ele trouxe esse retorno tão alto, pessoal? Perceba que nos últimos 10 anos ele trouxe um retorno de 723%, tá? Sabe quanto isso aqui dá em taxa anual composta? Se eu colocar aqui, 723% de retorno no Banco Itaú, em aproximadamente 10 anos, isso traz aqui 23,61% ao ano de rentabilidade. E considerando já a inflação, ele já chega ali quase a um retorno de 400%. Se eu arredondar, isso aqui para 400%, temos 18,22% ao ano. Então perceba que foi uma ação muito diferenciada. Pegando desde lá do plano real, ele só está perdendo para o Banco do Brasil, tá? Mas, pessoal, de fato, o Banco do Brasil ele tem o dobro de volatilidade, é um banco mais cíclico, por isso que ele vai trazer um retorno mais elevado. E por isso até que eu também decidi aqui colocar na carteira. Mas o Itaú, ele consegue reunir dois fatores muito importantes para o investidor, que é a qualidade. Você não vai ter tanta volatilidade no lucro líquido do Itaú, por exemplo, comparando com outros bancos. Pegando aqui, um pouco do histórico de resultados da empresa, a gente percebe que o lucro do Itaú foi sempre muito linear, mesmo em crises que aconteceram fortes aqui no Brasil, Teve aqui, 2015, que foi ano de recessão, o Itaú ainda teve crescimento no seu lucro, enquanto o Banco do Brasil na época estava desabando. Tivemos aqui, 2019, em que automaticamente o Itaú teve uma queda por conta da pandemia, mas rapidamente se recuperou. Só foi esse ano, todos os outros anos, ele apresentou crescimento no resultado. E de fato, com toda essa perenidade, por isso que ele é um banco mais precificado por parte do mercado. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês, que ainda faz sentido investir no Itaú, mesmo após essa grande valorização. Porque no ano, quando a gente pega aqui, a cotação padrão do Itaú, ele já sobe forte na Bolsa de Valores, uma alta superior a 25%. Mas isso acontece por conta de uma perspectiva de crescimento no lucro. O Itaú, para vocês terem uma ideia, por ele ter uma carteira de crédito muito voltada para alta renda e PJ, pessoa jurídica, grandes empresas, ele consegue ter um nível de inadimplência mais reduzido, tá? Por isso que permite ele ter um lucro líquido bem acima da média. E quando vocês percebem aqui, o ROI do Itaú fica nessa faixa de 23,3%. É um ROI muito alto, pessoal. De fato, aqui é muito acima da média. Fora o resultado por trimestre, ele lucra mais do que os outros 3 bancos em apenas um trimestre.
11,5 bilhões de lucro. Então vamos perpetuar o seguinte, supondo que o Itaú apenas mantivesse esse resultado por 4 trimestres, isso traria para nós um lucro de 46 bilhões. Perceba que 45 bilhões é conservador. E supondo um crescimento em linha com a inflação, supondo que ele cresça apenas, sei lá, 6% para o próximo ano, isso já permite que o Itaú já possa lucrar quase 50 bilhões. E é possível, porque perceba que eu estou sendo conservador. Eu estou jogando um crescimento em linha com a inflação. Historicamente, o Itaú cresceu ali os seus resultados acima do que a inflação do período. Então, projetando para 2026, qual que seria o PL atual do Itaú? A gente tem que tirar o PL atual. Esqueça esse PL aqui do investidor 10, porque ele pega, né, os últimos 12 meses, ele reflete o passado. E o que importa é o PL futuro. Principalmente o Itaú, que não é uma empresa cíclica como o Banco do Brasil, precisa ser analisado o PL em baixa, porque ele tem uma demanda bem inelástica, tá? Pegando aqui, ó, esse valor de mercado de 387 bilhões e dividindo por um lucro projetivo no próximo ano de 48 bilhões, temos uma relação preço-lucro de 8 vezes. Ué, Pablo, é caro? Bom, a gente precisa observar o histórico da empresa. Perceba que vocês podem até aqui olhar, fica em linha com a média, o Itaú é cotado por 8,5 de preço-lucro. Só que quando a gente tem uma empresa de muita qualidade, por exemplo aí, né, uma VEG e o Itaú, a gente não precisa exigir uma altíssima margem de segurança para investir, tá? Porque essa empresa tem muita qualidade, então o mercado nunca vai deixar cotado por um preço muito baixo por muito tempo. Como aconteceu aqui em Cesi Lux, isso aqui foi por conta da bolsa em queda, tá? Raras as exceções que você vai ver um Itaú cotado ali, né, consequentemente por 6 a 5 vezes lucro. E hoje ele é 8,5, ele tá barato, por incrível que pareça. Porque num mercado de euforia, o banco costuma custar 14, 11, até mesmo 15 vezes lucro, sendo que conservador 12 vezes lucro, o que traz ali um potencial de valorização quando a gente pega o PL atual aproximado de 48,88%. Perceba que ele poderia ainda subir mais 48% para ser cotado tecnicamente no seu valor justo. E eu diria que se a gente engatasse de fato um mercado de alta, ciclo de capital estrangeiro voltando para a bolsa forte, porque a gente segue com uma bolsa em baixa, consequentemente o Itaú poderia valer mais de 15 a 17 vezes lucro tranquilamente, tá? Como já valeu em períodos passados. Então, no geral, eu acho mesmo após a alta atual, o Itaú ainda extremamente barato, quando a gente olha para a valorização. E até mesmo utilizando aqui, ó, o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, o Itaú cresceu seus lucros a uma taxa semelhante ao do Banco do Brasil, de mais ou menos ali 11 a 11,5% ao ano. Então, se eu pegar aqui, ó, 8,5 e dividir por 11, temos um PEG Ratio de 0,77. Perceba que é um banco barato, não é uma pechincha, mas é barato. E você não pode exigir pechincha, pessoal, em algo que tem muita qualidade. Dificilmente o mercado vai deixar um preço muito barato. Se o mercado deixa muito barato é porque tem riscos, tá? E claro, para o investidor mais ali atento pode se aproveitar disso. Mas para o investidor que quer tranquilidade, não quer tanta dor de cabeça e volatilidade na sua carteira, o Itaú pode fazer sentido, porque ele proporciona um preço descontado aliado a um fator de retorno interessante, tá? E qual que seria o retorno embutido no preço da ação do Itaú? Supondo que ele cresça, né? Mais ou menos ali, ó, 1 menos o payout do Itaú fica numa média. A gente tem que ver a média da empresa. A média da empresa é pagar de 30% a 40% do lucro. Então, 1 menos 40, tá? 1 menos payout vezes ROI. O ROI do Itaú fica nessa faixa de 17% a 18% ao ano. A gente consegue ter aqui 10,2% ao ano de crescimento. E se eu colocar um dividendo médio aqui no Itaú na faixa de 7,2% ao ano, que essa é a média do Itaú, tá? Temos aqui retorno embutido no preço da ação de 17,4% ao ano. E somando um possível reinvestimento do provento, você poderia ter 19,4% ao ano de crescimento. O detalhe é que essa rentabilidade seria quase sem risco, porque para o Itaú tombar o lucro é extremamente difícil de acontecer, justamente por ele ter essa carteira de crédito muito voltada para alta renda. Então, independente de uma Selic alta, o rico sempre vai continuar tendo dinheiro para tomar mais crédito. Grandes empresas também, tá? Por isso que você investe, você paga mais caro justamente para você ter essa solidez na sua carteira. Porém, você como investidor atento não pode pagar caro a ponto de não ter rentabilidade, tá? Como já dizia o Warren Buffett, né? Ele gosta de comprar excelentes negócios que têm um ROI alto, portanto, a um preço razoável, não muito barato, mas também não muito caro,
que é no caso o Itaú. Ele está naquele clássico de nem estar muito barato e também não está muito caro, está num preço legal para obter uma boa rentabilidade. E considerando outros fatores aqui na empresa, tá? Supondo esse retorno embutido no preço da ação e mais esse dividendo, até porque o Itaú ele pode ter um payout um pouco cíclico, né? Perceba que tem anos que ele paga mais, tem anos que ele paga menos, mas para você que está observando qualidade, o banco consegue pegar boa parte deste valor e reinvestir para crescer o negócio. Então você não vai exigir um dividendo tão alto nesse tipo de empresa. Mais ou menos ali uns 7 a 8% já seria o ideal, diferentemente do Banco do Brasil, que você tem que exigir sim um dividendo um pouco mais elevado no longo prazo, porque é um banco estatal, tem um pouco ali de riscos, né? Na questão do agro, então o dividendo ele vai te amortizar nesses riscos. E você tendo aí um preço barato, por exemplo, no Banco do Brasil, você amplifica o seu potencial de retorno. O Itaú você não precisa exigir isso. Porém, tem uma desvantagem, nem tudo são flores. É um banco privado, né? Então, obviamente, se alguma coisa acontecesse, que eu acho bem provável, não teria o governo para salvar. Por isso que eu prefiro deixar o Banco do Brasil como a maior posição da carteira. Mas dado o fator de qualidade, é muito difícil. E todas as vezes que o Itaú enfrentou algo difícil, rapidamente o resultado voltou para cima, porque a competência da gestão é muito elevada, né? O banco tem muita qualidade. E o que eu acho que o fator chave aqui no Itaú, que traz essa segurança para o investidor, mesmo sendo uma empresa privada e não tendo respaldo do governo, é justamente a inadimplência. É raríssimo, tá? Você ver o Itaú com inadimplência alta. E se até o Bradesco se recuperou de uma inadimplência explodindo, quem dirá o Itaú, que tem o dobro de ativos, tá? Você tem ideia, ele tem mais de 1,7 trilhão de ativos em carteira de crédito. É o maior banco da América Latina. E em segundo lugar, temos o Banco do Brasil, com 1,3 trilhão de carteira de crédito total. Então, olhando para qualidade e mais retorno, eu acho sim que é uma boa oportunidade. E em particular, fico de olho aqui na carteira, tá? Para poder adicionar o Banco Itaú com certeza, porque ele faria parte do meu portfólio como uma posição relevante. Mas eu sempre vou preferir deixar o Banco do Brasil como uma maior posição. Ué, Pablo, você tá com apego pela empresa? Claro que não. É por conta de tipos de retornos diferentes. O Banco do Brasil ele oferece mais retorno que o Itaú, tá? Tanto que desde o Plano Real, ele ofereceu 23% ao ano de rentabilidade. O Itaú ficou em 19%, 20%. Mas você precisa ter mais estômago para poder comprar em preços mais depreciados e saber que a volatilidade será maior. Enquanto que o Itaú pode trazer uma solidez aqui na carteira. Talvez ali um cenário que o Banco do Brasil está em dificuldade, eu posso pegar dividendos do Itaú e utilizar para reforçar minha posição em Banco do Brasil. E vice-versa, né? Se o Banco do Brasil tiver em períodos de bonança, eu posso pegar dividendos do Banco do Brasil e alimentar a minha posição no Banco Itaú. E ter essas duas empresas, né? São ações de qualidade, olhando ali para médio e longo prazo. Fora que ninguém cita para vocês um possível retorno de capital estrangeiro na bolsa, que poderia fazer aí, né? Tanto o Itaú, o Banco do Brasil, todos os bancos aí, do caso subirem bastante na cotação. E o grande pulo do gato aqui no Itaú, pessoal, é de fato esse dividendo extraordinário. Como o banco tem tido excesso de capital, a própria gestão falou que pretende dar um dividendo extraordinário ali em fevereiro para março de 2026, como aconteceu neste ano de 2025. E somado esse dividendo extraordinário, que fica ali na faixa de R$1 a R$1,10 por ação, você ainda tem o dividendo operacional da empresa, que pode ficar na faixa de R$2,20 a R$2,50 por ação. No total, você tem um banco pagando R$3,20 por ação, já somando o dividendo extraordinário, que nessa cotação de R$33 nos traz 9,6% de dividend yield. Então perceba que parece ser sim uma boa oportunidade, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Fora o fator qualidade, que você não vai ter dor de cabeça na sua carteira. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Achei essa análise bacana que você fez de Banco Itaú, mas será que você tem alguma ferramenta que facilite o nosso dia a dia? Traga ali, obviamente, né, um potencial de retorno elevado, mesmo sendo iniciante de bolsa? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para a sua vida toda. Então, olha só a oportunidade, né? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa
pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? E você ainda tem preço teto projetivo, olha a oportunidade. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!